Imagine um escritor que enfrentou a morte cara a cara, sobreviveu ao inferno siberiano e transformou sua dor em insights que desvendam a alma humana. Fyodor Dostoiévski, um dos maiores romancistas da história, não é só um contador de histórias. Ele é um psicólogo e filósofo genial. Suas obras questionam o quanto nos conhecemos de verdade, o que realmente queremos e as consequências de perseguir ilusões impossíveis. Seus alertas sobre a humanidade, individual e coletiva, eram visionários no século XIX e ainda ecoam como avisos urgentes para o mundo de hoje. Neste vídeo, exploramos a filosofia de Dostoiévski, sua vida turbulenta e lições que podem mudar sua visão da existência. Se você busca conhecimento e cultura profunda de forma acessível, inscreva-se agora, ative o sininho e comente qual ensinamento de Dostoiévski te marcou mais. Vamos mergulhar nessa jornada? Ponto 1. Vida inicial e formação. Dostoiévski nasceu em 11 de novembro de 1821 em Moscou, na Rússia Imperial, em uma família cristã ortodoxa de classe média. Seu pai, Mikhail, era um médico bem-sucedido, rigoroso e autoritário, e a família morava nos terrenos do Hospital Mariinsky, para pobres, um ambiente que expôs o jovem Fyodor à miséria humana, à doença e à morte desde cedo. Aos 9 anos, ele presenciava pacientes sofrendo, o que plantou sementes para sua obsessão com o sofrimento humano. Sua mãe, Maria, era devota e o educou na fé, lendo para ele a Bíblia e literatura russa. Aos 15 anos, perdeu a mãe para a tuberculose, uma perda que o marcou profundamente. Enquanto estudava na Academia de Engenharia Militar em São Petersburgo, seu pai morreu em 1839 em circunstâncias misteriosas. Rumores diziam que fora assassinado por servos revoltados com seus abusos e alcoolismo. Todos esses traumas, a proximidade com a doença, a morte precoce de seus pais, a mãe por doença e pai provavelmente assassinato, moldaram sua voz única e trágica como escritor, infundindo suas obras com temas de culpa, redenção e a fragilidade da existência. Após se formar em 1843, trabalhou brevemente como engenheiro militar, mas sua paixão pela literatura o levou a traduzir obras como Eugênie Grandet, de Balzac. Em 1844, largou tudo para se dedicar à escrita. Seu primeiro romance, Pobres Gentes, de 1846, foi um sucesso imediato, elogiado pelo crítico Vissarion Belinsky como o primeiro romance social russo, destacando a pobreza urbana e a compaixão pelos oprimidos. Mas os seguintes, como O Duplo, de 1846, fracassaram comercialmente, levando-o à pobreza. Ponto 2. A prisão e transformação. Em parte por consequência de suas dificuldades financeiras, em 1847, aos 26 anos, Dostoiévski se juntou ao Círculo de Petrashevsky, um grupo radical de intelectuais influenciados por ideias socialistas utópicas como Fourier e Proudhon, discutindo reformas sociais e criticando o czarismo. Isso o levou à prisão em abril de 1849, quando o governo de Nicolau I reprimiu dissidentes. Condenado à morte por fuzilamento por conspiração contra o czar, em 22 de dezembro de 1849, ele e os companheiros foram levados ao pátio da fortaleza de Pedro e Paulo. Amarrado a um poste, enfrentou o pelotão, com o coração acelerado. Dostoiévski viu a vida se esvaindo em minutos. No último instante, um mensageiro chegou com o perdão do czar. Era uma execução simulada, uma tática psicológica cruel para quebrar o espírito dos prisioneiros. Em vez disso, foi condenado a 4 anos de trabalhos forçados em Omsk, na Sibéria, seguido de serviço militar. Lá, usou correntes, sofreu humilhações, conviveu com criminosos comuns e teve crises epiléticas que o atormentariam pelo resto da vida. A única leitura permitida era a Bíblia, dada por uma mulher compassiva,
que o levou de um ateísmo radical para uma fé cristã profunda, enfatizando o sofrimento como caminho para a redenção. Retornou a São Petersburgo em 1859, mas como um homem mudado. Abandonou o utopismo ingênuo, abraçou o realismo e desenvolveu uma visão penetrante da psique humana, influenciada pela ortodoxia russa e pela convicção de que o sofrimento revela a essência da alma. Ponto 3. Obras e filosofia principal. Nos 20 anos seguintes, até sua morte por hemorragia pulmonar em 9 de fevereiro de 1881, Dostoiévski produziu obras-primas que fundem literatura e filosofia, como Notas do Subsolo, de 1864, Crime e Castigo, de 1866, O Idiota, de 1869, Demônios, de 1872, e Os Irmãos Karamazov, de 1880. Sua filosofia central gira em torno do sofrimento humano e das tentativas fúteis de eliminá-lo via racionalidade, tecnologia e ideais seculares numa era de declínio religioso. Ele critica o niilismo, a crença de que a vida não tem sentido inerente, e o racionalismo egoísta, argumentando que sem âncoras espirituais, a humanidade cai no caos. Em Notas do Subsolo, o narrador anônimo, o homem do subsolo, declara: "Eu sou um homem doente. Eu sou um homem mau. Um homem pouco atraente. Esta é a verdade que o homem moderno não quer reconhecer." Dostoiévski ataca o racionalismo ocidental e o progresso como caminhos para a felicidade perfeita, afirmando que o sofrimento é inerente, é parte fundamental da vida humana. Qualquer utopia que ignore isso está fadada ao fracasso, pois soluções racionais criam novos problemas. No fim das contas, o homem só gosta de contar seus problemas. Ele não calcula a sua felicidade, pois se perde em projetos utópicos. Dostoiévski alerta contra niilismo, racionalismo e egoísmo. Sem fé transcendente, a humanidade se destrói em busca de perfeição. Em Demônios, de 1872, ele profetiza revoluções violentas baseadas em ideais nihilistas, com personagens como Stavrogin representando o vazio espiritual, e Verkovensky proclamando: "Tudo deve ser destruído para ser reconstruído." Isso nós vemos claramente em nosso tempo com o progressismo e a destruição de valores e da religiosidade. Em Crime e Castigo, Dostoiévski aprofunda o auto-engano e a irracionalidade humana. O protagonista, Raskolnikov, um estudante pobre influenciado por niilismo ateu e utilitarismo, justifica racionalmente o assassinato de uma agiota mesquinha. Ele precisa do dinheiro para fazer o bem maior, e como ele se considera um homem extraordinário, ou seja, acima da moral comum, ele teoriza: os homens extraordinários têm o direito de transgredir a lei se isso servir a um propósito maior para a humanidade. Após o crime, matando a agiota e acidentalmente sua irmã, ele é consumido pela culpa e paranoia, revelando que ele não é o super-homem que imaginava, mas um ser frágil e contraditório. Dostoiévski critica o utilitarismo, pois, para ele, razão e auto-interesse não bastam para a moralidade. Assim como em Notas do Subsolo, em Crime e Castigo, Dostoiévski mostra que, mesmo em uma sociedade perfeita, o homem escolheria o caos para afirmar a sua liberdade. Se tudo fosse calculado racionalmente, o homem preferiria enlouquecer para provar que é livre. Raskolnikov descobre que nós nos conhecemos mal. Perseguimos felicidade, mas sabotamos. Pensamos ser racionais, mas somos irracionais, movidos por impulsos inconscientes. E algo interessante a se notar é a polifonia de vozes nas obras de Dostoiévski, ou seja, múltiplas perspectivas sem necessariamente ter um narrador dominante, reflete a complexidade da psique humana, o que influenciou o existencialismo moderno. No final da obra Crime e Castigo, Raskolnikov encontra redenção parcial através do amor de Sônia e do sofrimento na prisão, ecoando: a vida é sofrimento, mas também esperança.
Já em Os Irmãos Karamazov, obra final e magnum opus de Dostoiévski, é um épico filosófico que explora Deus, moralidade, livre-arbítrio e sofrimento através dos irmãos. Dmitri, sensual e passional; Ivan, intelectual e cético; Alyosha, espiritual e compassivo; e o ilegítimo Smerdyakov, nihilista e manipulador, orbitando o pai corrupto Fyodor Karamazov. O romance levanta uma questão: sem Deus, existe moralidade? Ivan, o ateu racional, declara em seu poema, O Grande Inquisidor: se Deus não existe, tudo é permitido. Nesse capítulo famoso, Ivan imagina Cristo retornando à Espanha da Inquisição, onde o Grande Inquisidor o acusa de dar liberdade excessiva aos humanos, preferindo controlá-los com milagres, mistério e autoridade para evitar sofrimento. Aqui, Dostoiévski critica tanto o ateísmo quanto o autoritarismo religioso. A liberdade humana leva ao sofrimento, mas é essencial para o amor verdadeiro. Ivan rebate Deus pela dor inocente, especialmente de crianças. Eu devolvo meu bilhete para o paraíso se o preço for o sofrimento de uma criança. Ele argumenta que a harmonia universal não justifica lágrimas infantis, ecoando o tema do sofrimento como teste da fé. Dmitri, acusado do parricídio cometido por Smerdyakov, inspirado por Ivan, representa a luta carnal. O homem é amplo demais, eu estreitaria. Alyosha, o herói, encarna a compaixão ativa, respondendo ao niilismo com amor prático, como no discurso no funeral de Ilyusha. Vamos nos lembrar uns dos outros e ser bons. Dostoiévski defende que o sofrimento purifica, mas a redenção vem pela fé voluntária e pelo perdão, não pela razão sozinha. O romance culmina na visão de que o mal é consequência do livre-arbítrio, visão essa que influenciou outros pensadores como Freud e Camus. A diferença é que, apesar desta triste consequência, Dostoiévski reconhece que o amor divino o transcende. Apesar do tom sombrio, Dostoiévski oferece redenção via sofrimento, fé e compaixão, rejeitando o determinismo racional. Em O Idiota, o príncipe Lev Mishkin, inspirado na própria experiência de Dostoiévski com a execução simulada, reflete sobre a beleza da vida momentos antes da morte. Ele descreve um condenado que, com minutos restantes, vê o mundo como infinito. Ele disse que aqueles 5 minutos pareciam um tempo infinito, uma riqueza enorme. Ele queria imaginar o mais rápido possível como poderia ser. Agora, ele existe e vive, e em 3 minutos seria algo, alguém ou alguma coisa. Mas quem? Onde? Havia uma igreja próxima, e o topo da catedral, com sua cúpula dourada, brilhava ao sol. Ele se lembrava de olhar fixamente para aquela cúpula e os raios que dela saíam. Parecia-lhe que aqueles raios eram sua nova natureza, e em 3 minutos ele se fundiria com eles. Dostoiévski sugere que, embora o sofrimento seja inevitável e a perfeição impossível, a consciência da fragilidade da vida revela sua beleza profunda. Mas, para Dostoiévski, a redenção não é somente individual. Em Os Irmãos Karamazov, que citamos agora há pouco, ele descreve uma redenção que é coletiva, realizada através do amor e da memória, o que contrasta o isolamento nihilista. Conclusão: Dostoiévski nos lembra, em um mundo de distrações e ilusões racionais, questionamos nossa sanidade diária, perseguimos ilusões e tememos o que realmente queremos. Sua filosofia é um espelho para o homem moderno. Nós exibimos loucura todos os dias, e a redenção vem não da perfeição, mas da humildade ante o mistério da existência. E você? Qual lição de Dostoiévski ressoa mais? Comente abaixo, curta e, se te inspirou, compartilhe com amigos e inscreva-se no nosso canal para mais vídeos sobre filósofos que mudam vidas. O próximo vídeo você prefere que seja sobre Søren Kierkegaard ou Jean-Paul Sartre? Obrigado por assistir e por incentivar o conhecimento e a cultura. Até a próxima!